Meu bom dia para todos os meus amigos do TikTok, do Kawaii. E eu quero fazer esse vídeo, quero pedir para vocês que busquem também o meu canal no YouTube, é Jorge Ribeiro, canal Música História de Deus. Busque para também nós compartilharmos essas. E se inscrevam lá, por favor, meus amigos, para me ajudar nesse canal, para a gente distribuir informações a respeito da Bíblia, né? Eu quero falar hoje de um versículo que é muito interessante, que fala assim: se quiserdes que os homens os façam bem, fazei-vos bem a eles. E eu quero dizer, meus irmãos, com essa palavra da Bíblia, que às vezes a gente não aceita de que vimos as pessoas por suas atitudes, de que enxergamos as pessoas por suas atitudes. Enxergar diz assim, tipo, mais ou menos espiritual, né? Ah, fulano é gente boa, é uma boa pessoa, é um trabalhador, é uma pessoa de negócios limpos, honestos e tudo, né? Atitudes honestas. Uma pessoa do qual, às vezes, tem pessoas assim, fulano eu posso confiar em fulano assim, assim, porque eu sei que ele é uma pessoa que tem negócios limpos, eu sei que ele é uma pessoa de atitudes claras em tudo isso. Então, de certa forma, nós estamos vendo a pessoa pelas suas atitudes, que são atitudes boas, atitudes agradáveis, né? E que, veja bem, podemos nos aproximar de alguém que tem boas atitudes, de alguém que tem pensamentos bons, que não tem más atitudes, que não tem escuridão nas suas atitudes. Podemos nos aproximarmos de pessoas assim e não corrermos perigo de ser enganado, perigo de ser traído, perigo de ser roubado, perigo de ser maltratado, que a pessoa nos entristeça com suas atitudes, perigo do que a pessoa não nos faça qualquer moléstia, né? Coisa que venha nos entristecer, nos deixar desagradado, desanimado. Não é verdade? E eu quero dizer para os irmãos, para as pessoas, que assim, Deus também nos vê desta forma. Tem um versículo também que fala assim: vinde e eu vos aceito. Que até as pessoas sempre falam bem dessa palavra, que é que Deus diz que Deus nos aceita do jeito que nós somos. Sim, de início Deus nos aceita da maneira que estamos, do jeito que nós estamos, se estamos errados, se estamos certos, se nos aproximamos de Deus porque o admiramos, se nos aproximamos de Deus porque estamos no fundo do poço, por dificuldades nossas, assim, desta maneira. Ele nos aceita do jeito que nós estivermos, mas ele nos convida para uma mudança, sabe? Para que nós analisemos os seus mandamentos, analisemos os seus conselhos e através dessas palavras a gente vai mudando aos poucos. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vos julgo, mas as minhas palavras é que vão julgá-las. A palavra que eu falo é a que julga, é a que determina a sua vida. Então, e é verdade, as palavras, os conselhos de Deus, são eles que mudam o íntimo da pessoa. Porque você vai ouvir, vai ler, e você vai meditar, e você vai entender, sabe que é assim mesmo, do jeito que fulano está falando? Você sabe que é assim mesmo, do jeito que este livro, a Bíblia, fala? Então, a pessoa passa a seguir, a pessoa passa, se praticava algumas coisas desagradáveis, ele já passa a não praticá-lo mais. Aquelas coisas agressivas, aquelas coisas desagradáveis, aquelas coisas que não soma, mas que vem, destrói, desmancha e desagrada, não é? Então,
É dessa maneira, minha gente. Nós também somos assim, porque na realidade, se pensamos dessa maneira também, somos parecidos, nossos pensamentos parecidos com os de Deus, porque nós também rejeitamos, fugimos de coisas que as pessoas fazem que são desastrosas, desagradáveis, né? Quando pensamos bem, quando meditamos bem, vigiamos, somos vigilantes, fugimos de coisas que traz dor, que traz sofrimento, que traz angústia, que traz para nós grande tristeza, não é verdade? Então, do jeito que nós vimos as coisas, de muitas coisas nós vimos, também Deus vê também. Da mesma maneira que vimos as coisas, Deus também vê muitas coisas do mesmo jeito que nós costumamos ver, espiritualmente falando. Porque identificar maus hábitos de uma pessoa, às vezes se torna um pouco meio difícil, porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos são espirituais. Então, quando nós é muito difícil nós nos aproximarmos de alguém e saber que a pessoa pode nos fazer algum mal, e saber que a pessoa pode nos trair, nos enganar, sabe, nos deixar triste. Muito dificilmente nós vamos perceber logo de cara que alguém possa fazer isso conosco. Mas Deus até ele pode perceber, mas ele sabe, ele conhece, e tem outra palavra que diz que Deus sonda o coração, né? Deus sonda, Deus sondar quer dizer, conhece, né? Ele vigia os nossos hábitos. E, e então, toda essa minha palavra aqui, todo esse meu rodeio aqui é para dizer para vocês que nós, de certa forma, aceitamos e conseguimos ver algumas coisas, identificar algumas coisas uns nos outros. Quando percebemos que uma pessoa ela não é muito agradável, e logo procuramos fugir. E devemos sim, de verdadeiramente fugir. E para dizer também que Deus, Ele nos vê com a nossa, pelas nossas atitudes. Quando Salomão ele teve uma visão, quando ele terminou de fazer o templo, e Salomão, Davi era que queria fazer um templo para Deus, e Deus disse, não Davi, você não vai fazer o templo para mim, seu filho irá fazer o templo para mim, porque você com soldado derramou muito sangue, então seu filho irá fazer esse templo para mim. E foi assim, a ordenança passou do pai para o filho, e ele fez o templo. E quando ele terminou de fazer o templo, ele fez a oração, ali no templo, na inauguração toda. Então aí ele falou com Deus, e ele pediu para Deus que Deus ouvisse a oração do povo naquele local, que Deus ali desse ouvido a todas as pessoas que viessem ali querendo aproximação com Deus, Deus desse ouvido à oração do povo naquele local. E em seguida ele teve a visão. E Deus falou com ele nessa visão, dizendo para ele, Salomão, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu pedido. Já que você não pediu riqueza, já que você não pediu vingança contra o teu próximo, então te darei uma mente clara, uma mente sábia para você, né, conduzir o povo. E assim foi. Mas ele falou essas palavras, fez essa promessa, mas também fez um alerta. E disse, mas se você, por um acaso, desobedecer os meus conselhos e seguir outros caminhos, colocar a tua fé em outras coisas que não sejam os meus conselhos, então tomarei o reinado de tuas mãos e darei ao teu servo.
E assim a história diz que se concretizou. Então isso mais uma prova de que Deus nos vê também pelas nossas atitudes, tanto quanto atitudes boas. Quando ele terminou o tempo que ele fez e que ele orou e pediu pelo povo e pediu a Deus que ouvisse o povo, foi uma boa atitude. Mas quando ele se afastou de Deus, aí foi uma atitude ruim. Amém? Então eu peço a vocês que leiam, procurem na Bíblia essas histórias e leiam e medite, minha gente. Medite. Deus abençoe a todos.